gente vai ouvir o Rogério Ceni também falando sobre o Gerson. Na sequência, a gente continua o nosso papo aqui. Muito importante na minha concepção, na minha cabeça, é um jogador que eu vejo não para fazer a função do Gerson, porque como o Gerson, ninguém se posiciona no campo, ninguém joga tão bem de costas, né, para o adversário, protegendo essa bola, girando, levando a bola à frente. Ele é um jogador diferenciado. Mas o Thiago foi um jogador que a diretoria também insistiu depois da sua lesão para ficar aqui no Flamengo, né? E eu queria ter colocado o Thiago Maia hoje. Mas o jogo, a lesão dele não é uma lesão simples, é uma lesão complexa. Ele vem treinando bem, mas num jogo tão disputado, tão físico mesmo foi esse jogo na fase final, eu achei melhor preservar para uma próxima oportunidade. Eu tenho mais 2, 3 dias de treinamento para que ele... Mas eu conto muito com o Thiago. É um jogador que eu tenho como opção para usar nessa posição ou na função que o Gerson, infelizmente, nos deixa hoje. Bom, agora a gente viu a emoção do Gerson e também o Rogério Ceni já falando do próximo passo, que é ver como, digamos, cobrir, né, esse espaço deixado pelo Gerson. E aí entra o que a gente já estava falando antes, a figura do Thiago Maia. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês. O Rafa já falou ontem, então quero deixar o Conrado e o Grafite também falar. Aliás, eu dei por conta de uma coisa. Cadê meu cartão vermelho, hein? Só tá o amarelo aqui. Não tá na hora ainda não, Karine. Não, mas cadê? Tá comigo. Você rouba meu cartão. Foi, peguei. É pra dar cartão pro árbitro. Mentira, né, não? É porque em algum momento do jogo, o troca tem 2 horas de duração hoje, né? Na segunda etapa, fatalmente o Grafa marcando o lateral, vai tomar o amarelo vermelho direto. Entendi. Entendeu? Vai ter um momento que o lateral vai escapar, ele vai correr atrasado e o atacante não sabe marcar nessa. Aqui é só surpresa, né? São 2 horas de troca hoje, é? Aham. É São João já, né? Daqui a pouco é São João. Querido, nós vamos aqui, ó, pular fogueira aqui mesmo, entendeu? Não tem essa. Bom, mas Conrado, você estava falando também antes um pouco em relação ao Thiago Maia. Queria te ouvir diante do que disse o Rogério Ceni. Vai botar a forma do time jogar ali no meio campo, né? Se entrar o Thiago Maia junto com o Diego ou o João Gomes... o Thiago Maia até tem, eu acho que um pouco mais de chegada dentro da área do que o João Gomes. Claro, a gente tem que ver como ele vai estar depois desse longo tempo, mais de 7 meses, né, parado. Mas o time vai ter que jogar de uma forma diferente, né? Com 2, talvez até o Diego tendo um pouco mais de liberdade, mas eu acho que até o Everton Ribeiro pode até se beneficiar. Se beneficiar, eu acho que não é a palavra, né? Se perder no Gerson, nunca vai ser isso. Mas, de repente, vai ter sempre um volante que cobre um pouquinho mais, pensa mais no lado defensivo do que o Gerson pensava. Então, de repente, vai mudar um pouquinho mais de jogar. Às vezes o Everton Ribeiro pode até ser potencializado, porque no Flamengo, né, desde o ano da última temporada e nessa, acho que ele não está jogando mal mais, como uma época ele jogou mal, mas não está brilhando como já brilhou com a camisa do Flamengo, o Everton Ribeiro. Vamos ver o que o Rogério Ceni pensa, né, para esse time, porque, como ele mesmo disse, não dá para substituir, vai ter que jogar de uma forma diferente ali no meio-campo. A gente separou um trecho do Rogério Ceni falando do Pedro, que o Pedro saiu reclamando, e aí o Ceni falou que foi uma cena lamentável. Vamos ouvir o que ele disse para depois escutar o Grafa. Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, o Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, tá no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirá-lo, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser um menino nota 10 que teve, acho que uma atitude que não é condizente com o que eu conheço do Pedro. Me lembrou aquela frase, Grafa, foi ao ar, perdeu o lugar? Ué, gente, tem concorrência. Tudo bem que o Pedro estava por um motivo fora, ok, um motivo sério, mas aí o Muniz vai bem. Enfim, a escolha do técnico também. O que ele quer fazer na partida, quem ele quer colocar, alterar.
Eu concordo com o que o Rogério falou, né? O Rogério foi bem sensato ali na questão da cabeça do Pedro, né? O Pedro é um jogador jovem ainda também, que tinha o sonho de jogar uma Olimpíada. E a Olimpíada também era uma oportunidade, se o Pedro vai bem na Olimpíada, marca gols, o Brasil é campeão, a possibilidade do Pedro ir para a Copa do Mundo ano que vem podia aumentar também. Isso tudo passa na cabeça do jogador. Aí vem o Flamengo, no direito dele também de querer que o jogador permaneça, que é o Flamengo que contratou, que paga o salário, e não liberar, e ele tem que voltar a atuar pelo Flamengo. Não fez uma boa partida hoje, é normal não fazer uma boa partida com toda essa situação que envolve ele. Sair daquela maneira também é falta de respeito com o companheiro, com o treinador. Mas é o menino, acontece isso daí, tem que conversar com ele para não fazer novamente. Mas eu entendo a situação do Pedro, pelo fato por tudo que está acontecendo no envolto da situação. Não só do jogo hoje, dele não ter ido bem, ser substituído, sair do pulo da vida lá, ter chutado tudo, mas eu acho que o Rogério colocou bem. Tem toda uma situação em volta e tem que pensar nisso também. A atitude errada mas tem que pensar em tudo que acontece em volta também. Com certeza. Vamos virar agora a chave para Bragantino e Palmeiras. Que isso, hein? Bragantino tá voando.